Capítulo 972. Com a pressão aliviada, Klein puxou casualmente uma cadeira e colocou-a perto da porta, sentando-se em frente ao Rei dos Cinco Mares Nest, com todo o salão o separando. Embora o Rei Pirata tivesse mais de 1,9 metro de altura e estivesse sentado em uma plataforma preta, permitindo-lhe olhar para baixo de maneira dominadora, Klein não ficou em segundo plano neste encontro. Ele usou sua cartola alta novamente. Após um breve silêncio, Nest, que tinha o título oficial de Conde do Bordo Branco, disse em tom solene: "Dê-me um motivo pelo qual devo responder à sua pergunta." O corpo magro de Klein recostou-se casualmente enquanto dizia: "Você não precisará ouvir a mesma pergunta quando tiver algo que precisa negociar comigo no futuro." A luz vermelha escura brilhou nos olhos negros de Nest quando ele disse: "Basicamente conheço todos os santos ativos neste mundo, mas isso não inclui você." Klein acariciou a máscara de penas no rosto e riu. Sem responder, ele perguntou em resposta: "Você conheceu Zaratu?" "Eu o encontrei 2 vezes no palácio do Imperador Roseli." "Eu também interagi com vários membros da Ordem Secreta", respondeu Nest com um tom calmo e direto, mas extremamente dominador. "Um grande número de membros da Ordem Secreta. Você deveria me apresentar a eles quando surgir a oportunidade." Klein não pôde deixar de brincar. Ele então sorriu e disse: "Eu também conheci Zaratu." Nest levantou a mão para acariciar sua curta barba preta. Sua figura já alta parecia florescer, tornando o clima na cabine do capitão ainda mais sombrio e reprimido. Depois de alguns segundos, ele olhou para Klein de cima e disse: "Minha impressão do Imperador Roseli é muito simples. Ninguém é mais adequado do que ele para ser o Imperador das Trevas." Ele não explicou o que Imperador das Trevas significava, ignorando se o semideus à sua frente entendia ou não. "É isso mesmo." Pelas palavras deste Rei dos Cinco Mares, embora o diário do Imperador sugerisse que ele só decidiu em seus últimos anos mudar para o caminho do Imperador das Trevas e fazer os preparativos, ele há muito tinha tais inclinações. Ele inconscientemente exibiu isso e preparou a situação com antecedência. Klein pensou em esclarecimento. Ele acreditava que a impressão de Nest sobre o Imperador Roseli se limitava a isso. Afinal, eles só se encontraram algumas vezes. Por isso, ele mudou de assunto. "Nos últimos anos do Imperador, ele fez com que você ou seu pai fizessem algo secreto?" A coroa de Nest tremeu um pouco quando ele respondeu: "Certa vez, alguém me fez a mesma pergunta." Klein riu e perguntou com um palpite ousado: "Bernadette?" "Sim." Nest segurou os 2 lados de seu trono negro com as mãos. Naquela época, ela era muito jovem e imatura para fazer tal pergunta. Com o nível do Imperador Roseli em seus últimos anos, comparado a confiar algo secreto a mim e a meu pai, o que poderia ser mantido mais secreto do que fazer isso sozinho? Isso implica que eu sou tão imaturo quanto Bernadette naquela época." Klein suspirou e disse: "Para as pessoas que estão preocupadas com isso, não se abandonaria nem a menor esperança." Foi também por isso que ele desejou encontrar o Rei dos Cinco Mares depois de esconder o transatlântico. Ele agora estava tentando encontrar pistas sobre a porta de luz acima da névoa cinza no mundo real. Além de confirmar quem era o terceiro transmigrador, ele teve que se aprofundar nos assuntos do Imperador Roseli. Esta foi uma decisão necessária. O brilho vermelho escuro nos olhos de Nest contraiu-se e expandiu-se. "Qual é o seu relacionamento com o Imperador Roseli?" Klein pensou e disse com um suspiro: "Podemos ser considerados velhos amigos." Afinal, eles estavam acima daquela misteriosa porta de luz, e os casulos em que estavam eram vizinhos, com apenas um pequeno obstáculo entre eles. Eles estavam pendurados ali há séculos ou mesmo milênios.
Essa era uma conexão que vinha da realidade e, psicologicamente, depois de ler tantos diários do imperador, Klein há muito tratava o imperador como um compatriota. Ele compartilhava com ele os mesmos sentimentos pelo lar e senso de identidade. Nest olhou para o semideus magro que estava sentado perto da porta antes de retrair o olhar e dizer solenemente: mais alguma pergunta? Klein já estava preparado. Ele perguntou sem pressa: você acha que houve algo anormal no imperador Roselli em seus últimos anos? O ligeiramente enrugado Nest permaneceu em silêncio por um bom tempo antes de dizer: não sei o suficiente sobre ele, então não fui capaz de notar nada de anormal. A única coisa que me fez sentir estranho foi que quando eu e meu pai o conhecemos, ele ficava parado em uma janela do chão ao teto voltada para o oeste. Ele olhava para longe. Isso acontecia de manhã, ao meio-dia e à noite. E aquele quarto não era o único com janela do chão ao teto. Oeste, ao longe, o mar da névoa? Klein pareceu murmurar para si mesmo, como se buscasse confirmação. Ele lembrou que o diário do imperador havia mencionado uma misteriosa ilha primitiva, e lembrou-se do abismo que se escondia em algum lugar no mar da névoa. Nest assentiu levemente e disse: esse também foi o meu palpite. URF. Klein exalou silenciosamente. Depois de pensar um pouco, ele se levantou e disse: acabei com minhas perguntas. Por favor, perdoe-me pela minha intrusão. Vossa Senhoria, gostaria de saber se posso ajudá-lo em uma transação? Ele estava cumprindo sua promessa. Nest ficou em silêncio por 2 segundos e disse: ajude-me a encontrar a carta de blasfêmia que corresponde ao Imperador das Trevas. Por um instante, Klein suspeitou que o rei pirata o estava testando, mas imediatamente sentiu que um semideus desconhecido tinha pouco a ver com a carta do Imperador das Trevas. Ele disse com um sorriso: vou tentar o meu melhor. No entanto, as perguntas anteriores não valem uma carta de blasfêmia. Se eu conseguir obtê-la, venderei a você as informações contidas nela. Claro, eu só poderia fornecer pistas sobre essa carta. Nest acariciou o braço de seu trono preto como ferro e disse de maneira inexpressiva: assim seja. Klein tirou o chapéu novamente, fez uma reverência e virou-se para sair antes de retornar ao convés. Sob o olhar do Visconde do Horror Bird Mustang e companhia, ele ergueu os braços. Seu corpo se contraiu rapidamente quando a máscara de penas em seu rosto se espalhou. Em apenas 2 ou 3 segundos, toda a sua pessoa se tornou uma águia marinha ruiva comum. Esta águia marinha imediatamente bateu as asas, voando na tempestade escura, desaparecendo da vista dos piratas do Imperador Sombrio. Isso é um semideus. Bird Mustang olhou para o ar e suspirou. Embora fazer um avanço adicional na sequência 5 aumentasse a inclinação para a loucura e a perda de controle, tornando altamente possível que os Beyonders fracassassem em seu avanço, o título de ser um semideus permaneceu atraente. Contanto que alguém desse o passo com sucesso, ele poderia alcançar a divindade, permitindo que sua vida passasse por uma mudança fundamental. Seja em termos de expectativa de vida ou de poderes, excedeu em muito a dos humanos, permitindo-lhes reinar acima de tudo. No transatlântico, Klein abandonou seu controle sobre a águia marinha ruiva, permitindo que ela mergulhasse no mar para servir de alimento para peixes sem que ninguém a visse. E neste momento, os passageiros a bordo sentiram-se tensos porque o Imperador Sombrio estava prestes a se aproximar. Na verdade, isso deveria ter acontecido há alguns minutos, mas por algum motivo, o navio ignorou o transatlântico e seguiu em frente. No entanto, o transatlântico não aproveitou a oportunidade para escapar e, em vez disso, circulou ao redor do Imperador Sombrio, mantendo-se a algumas centenas de metros dele. Esta situação bizarra continuou por um tempo antes de finalmente terminar,
deixando dezenas de metros entre os dois navios. O Imperador Sombrio ultrapassou o transatlântico e navegou na noite tempestuosa sem retornar. Os passageiros e a tripulação observaram fixamente e perceberam a realidade da situação apenas alguns minutos depois. O Imperador Sombrio se foi. Não tentou saqueá-los. Vários passageiros aplaudiram enquanto outros tinham lágrimas escorrendo pelo rosto. Alguns caíram no chão e relaxaram. Apenas alguns mantiveram a lucidez, sentindo-se perplexos com tudo o que havia acontecido. No entanto, não conseguiram encontrar uma resposta que concordasse com a situação em questão. Tudo o que podiam fazer era consolar-se. O Imperador Sombrio já deve ter concluído um saque. Por se tratar de um transatlântico e não de um navio de carga, não chamou a atenção. À medida que a euforia se espalhava pelo navio, Klein, assumindo a aparência de Duane Dantes, lançou o olhar para o norte. Comparado ao Rei dos Cinco Mares Neste, que só conheceu Roselle algumas vezes, havia outra pessoa que conhecia o Imperador ainda melhor, a Rainha Misteriosa Bernadette. Sendo igual a Neste, ela esteve recentemente em Backlund. Depois que eu voltar para Backlund, pedirei à Almirante das Estrelas para entrar em contato com a Rainha Misteriosa e tentar encontrá-la o mais rápido possível. Klein retraiu o olhar, fechou as cortinas e foi para a cama. Nas águas do arquipélago Horsted, no futuro, a Almirante das Estrelas Ketoa finalmente recebeu uma carta da Rainha Misteriosa Bernadette. Ela não tinha ideia de quando o mensageiro invisível chegou, mas isso não a impediu de expressar sua alegria. Rasgando o envelope e espalhando a carta, Ketoa leu ansiosamente a primeira linha abaixo da saudação. Esse é realmente o descendente de Ciel. Esse artesão é na verdade descendente direto do Imperador Roselle. Não posso permitir que ele se misture com os crentes da Lua Primordial. Eu tenho que trazê-lo a bordo do futuro. Enquanto Ketoa pensava, assentiu indiscernivelmente. Depois de se decidir, ela pensou no caráter e na moral do artesão Cielf que só significavam problemas. Ela sentiu que tinha a responsabilidade e o dever de discipliná-lo. Em meio à sua deliberação, caminhou até a janela da cabine do capitão e olhou para fora. Depois de alguma procura, seu olhar caiu sobre o navio onde Frank Lee mastigava cogumelos. Frank, Ketoa gritou com seu tom normal. Frank, que estava com as mangas arregaçadas, saiu de seu pensamento profundo. Capitã, há alguma coisa? Ketoa disse seriamente. Vou conseguir um assistente para seus experimentos. Frank ficou surpreso antes de revelar um sorriso puro. Tudo bem. Ponto.